Bem, vamos resolver agora a questão 15. E essa questão 15 ela é completamente insana, porque essa questão 15 nós temos uma raiz de índice par misturada com uma raiz de índice ímpar. Situação completamente nova, porque as questões resolvidas até então elas continham apenas radicais com índice par, tipo assim, raiz quadrada, ou apenas raízes, ou melhor, radicais envolvendo expoentes, ou melhor, índices ímpares. Bom, e aqui houve uma combinação dos dois. Eu acredito que a estratégia mais adequada seja fazer uma mudança de variável. E aqui tem um truque. O truque é o seguinte: permitam-me, sabemos que na raiz quadrada o índice não precisa ser escrito. Eu vou escrever aqui de propósito. Nós temos aqui raiz quadrada e raiz cúbica. Uma coisa, eu esqueci de falar, e isso é um pecado e eu peço desculpas a você. Mas a primeira coisa que você deve verificar é que tipo de limite estamos lidando. Existem várias classes de indeterminações que a gente vai estudar ao longo do curso. Estamos estudando a classe da indeterminação do tipo 0 sobre 0. Existem outras indeterminações, mais 6 indeterminações. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você estiver andando nas ruas e aparecer na calçada, por exemplo, um limite, né, e você for resolvê-lo, você tem que verificar substituindo o ponto. Então vamos substituir esse 64. Raiz quadrada de 64 é 8 menos 8. 0. Obviamente que ninguém vai encontrar limites na calçada, mas tudo pode acontecer. Raiz cúbica de 64, né? Raiz cúbica de 64 é 4 menos 4, 0. Então temos aqui a clássica indeterminação 0 sobre 0. Bom, a estratégia é a seguinte. Como eu disse, eu coloquei de propósito aqui esse índice 2 e aqui eu tenho um índice 3. E você, confia em mim, você vai fazer o seguinte, você vai tirar o MMC entre 2 e 3. O MMC entre 2 e 3 é 6. Então você vai considerar aqui a raiz sexta de x. A raiz sexta de x. E você vai chamar isso de t ou da letra que você achar mais bonita. Eu vou usar o t. Okay? Bom, então, toda vez que você faz uma mudança de variável, você deve verificar como é que a expressão pode ser escrita na nova variável. Então vamos lá, porém, vamos antes fazer uma preparação. A preparação é a seguinte: será que você é capaz de escrever uma raiz quadrada como uma raiz sexta? A pergunta é, esta raiz quadrada de x, ela pode ser escrita como uma raiz sexta? Eu vou lhe dizer que sim. Permitam-me escrever aqui na parte superior, mas quando você tem raiz quadrada de x, tem um expoente 1 aqui, né? E isso daqui é como se fosse x elevado a meio, né? Você já deve ter ouvido falar que toda raiz, na realidade, é uma potência de expoente fracionário. Okay? Então esse 1 vira numerador e esse 2 vira denominador. Bom, agora que estamos no território das frações, será que a fração meio ela pode ser escrita com o denominador 6? Sim. Então 1 meio equivale a quantos sextos? 3 sextos. Né? Isso daqui é a metade, isso daqui também. 3 é a metade de 6, 1 é a metade de 2. Ok. Agora que você tem x elevado a 3 sextos, coloque de novo no formato de raiz. Então, esse 6 ele vem para cá e esse 3 ele vem para cá. Ok? Da mesma forma, quanto vale, então permita-me até para que fique visualmente melhor, que eu escreva esta raiz cúbica com índice 6. Como é que ficaria? Então vamos lá. Raiz cúbica de x elevado a 1. Isso daqui vai ser raiz sexta de x elevado a quanto?
x elevado a quanto? Ao quadrado, né? Porque, pensando em fração, a fração 2/6 é equivalente à fração 1/3. Né? 2/6 equivale a 1/3. Raiz quadrada de x, escrevendo como índice 6, ficou assim, né? Raiz sexta de x ao cubo. Isso daqui é um clássico tópico de alguma série inicial, se não me engano a 8ª série, onde você faz a chamada redução de radicais ao mesmo índice. Né? Então vamos lá. Isso aqui menos 8, né? Só estou repetindo. Raiz cúbica de x vai ser raiz sexta de x ao quadrado menos 4, com x tendendo para 64. Obviamente que eu estou fazendo isso passo a passo, mas algumas etapas podem ser suprimidas desde que sua resolução seja completamente clara para o seu professor ou para o concurso que você está prestando. Então, uma etapa que eu me sinto na obrigação de fazer, embora você possa pular, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui raiz sexta de x e vou colocar esse expoente 3 para fora, que é permitido. Menos 8 sobre, aqui embaixo a mesma coisa, raiz sexta de x ao quadrado menos 4, com x tendendo para 64. Note que ainda não fiz a mudança de variável. Bom, mas agora eu posso fazer. Esta raiz sexta de x, ela vai se chamar agora de t. Né? Essa raiz sexta de x aqui também vai ser t. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser limite. Onde tem raiz sexta de x ao cubo, isso daqui vai ser t ao cubo. T ao cubo menos 8 sobre raiz sexta de x é t, t ao quadrado. T ao quadrado menos 4. E agora a pergunta: para onde está tendendo o t? Porque se você mudou a variável, mudou de x para t, não vai ser mais x tendendo para 64, vai ser t tendendo para alguma coisa. E a maneira de você descobrir para onde o t vai tender, você vai fazer o seguinte: o t vai tender para raiz sexta de x. X está tendendo para onde? 64. Então, quanto é a raiz sexta de 64? Se você fizer a fatoração do 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. O que é que nós temos aqui? 2 a sexta, né? Então, isso daqui é raiz sexta de 2 a sexta. Cancela esse 6, isso daqui vai dar 2. Então, t vai tender para 2. Deixa eu dar um destaque aqui. T tendendo para 2. Pronto. O que foi que aconteceu? A mágica da mudança de variável transformou um limite cheio de radicais, de diversos índices, com grande dificuldade e periculosidade. Você transformou uma questão envolvendo radicais em uma questão envolvendo polinômios, envolvendo uma função racional, né, que são mais fáceis de lidar. Então, o que vai fazer agora é fatorar. Então, nessa fatoração, você vai ter que fazer duas coisas. Detalhe, continua 0 sobre 0, verifique aí. Né? Só trocar o t por 2. Bom, essa fatoração você pode fazer de duas formas. Você pode usar o Ruffini, o dispositivo de Ruffini, ou você pode usar os casos de fatoração vistos no ensino fundamental. Aqui nós temos uma diferença de 2 cubos e aqui uma diferença de 2 quadrados. Né? A diferença de 2 cubos, nós usamos em uma questão anterior, ela está até aqui. A diferença de 2 cubos. Né? A ao cubo menos b ao cubo pode ser escrito assim. Né? A gente vai usar essa fatoração e a outra que é mais simples. Então vamos lá. Antes, permita-me, obviamente que você não precisa fazer isso, mas eu posso escrever aqui t ao cubo e no lugar desse 8 eu posso escrever como 2 ao cubo. E aqui embaixo, onde tem t ao quadrado menos 4, é t ao quadrado menos 2 ao quadrado, com t tendendo para 2.
Isso vai ser o limite. Vamos fatorar a diferença de dois cubos usando essa fórmula. Então, vai ficar como? Vai ficar t menos 2, que multiplica t ao quadrado mais 2t mais 4. Ok? E aqui embaixo, t ao quadrado menos 2 ao quadrado, essa é fácil, é aquela clássica. Isso daqui vai ser t menos 2 multiplicado por t mais 2, né? Com t tendendo para 2. Como eu sei que você pode ter ficado em dúvida, se não ficou, me desculpe, mas permita-me, minha consciência ficou um pouco pesada. Ó, a ao cubo menos b ao cubo, isso daqui é a menos b, que multiplica por a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Esta fatoração foi utilizada no numerador. Então, no numerador. Então, olhe para isso daqui. Olhe para t ao cubo menos 2 ao cubo e olhe para a ao cubo menos b ao cubo. A ao cubo menos b ao cubo pode ser fatorado assim, a menos b, né? Só que o a é t e o b é 2, então a menos b. Aí depois vem a ao quadrado, aqui a ao quadrado. Depois vem ab, ou seja, 2t, mais b ao quadrado. Como b é 2, 2 ao quadrado, 4. Já no denominador, não custa nada lembrar, nós usamos esse caso de fatoração, a fatoração da diferença de dois quadrados. Isso daqui é a menos b, a mais b. Essa é mais simples, né? A menos b, a mais b. Bom, cancela e agora é só correr para o abraço da resposta. Você vai substituir o t por 2. Então aqui, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4 mais 4. 12. Sobre. Troca o t por 2, né? Porque t está tendendo para 2. 2 mais 2, 4. 12 sobre 4, 3. E aqui é a resposta.